palestra vai ser dada pelo Rodrigo, que é um economista exatamente da dívida cidadã, né, que é uma entidade da sociedade que tem denunciado todo essa forma de abocanhamento dos juros pelo sistema financeiro. E depois, logo em seguida, o Victor Pagani vai falar sobre a história do movimento sindical, as conquistas que acumuladas ao longo de anos, ao longo de séculos, que às vezes a gente acha que caiu do céu, mas não, foi fruto de nossos antepassados que lutaram. Muitos até perderam a vida em movimentos paredistas, em movimentos de luta, foram perseguidos, e que resultou nos direitos que nós temos hoje. Então, esse será o debate e as palestras do dia de hoje. Quero saudar também, portanto, ao Victor. Saudar também o nosso patrono da lei, né? Foi uma ideia brilhante do então deputado Irã Barbosa, e com o apoiamento dos demais membros da Assembleia Legislativa, e foi assim muito importante porque dá luz às questões tributárias, a semana do fisco, e dá espaço para o sindifisco. Essa semana eu dei várias entrevistas no rádio, na televisão, por conta da semana do fisco. Então o fisco é agradecido, deputado, vou chamar assim, né? Hoje não é deputado, está concorrendo à Câmara de Vereadores, mas a gente merece o nosso elogio por conta de que foi essa lei que dá essa visibilidade e permite a gente estar discutindo aqui hoje esses assuntos que interessam ao fisco, né? Então, saudar toda a plateia, os colegas auditores e auditoras, aos convidados. Então, a dinâmica, como o Dé já colocou, 30 minutos para cada um, até 30 minutos, e ao final a gente vai abrir para perguntas, e depois de concluído a gente tem um voz e violão, na voz de Feitosa, Neto Feitosa, e um comes e bebes aí para a gente fechar a noite de sexta-feira. Então vou passar o microfone para Rodrigo. Saúdo todos, né, todas e todos, Vitor, né, o pessoal do Sindicato dos Bancários, Central dos Trabalhadores Brasileiros, deputado Irã Barbosa, muito parabéns aí pela lei, né, que permitiu esse evento. É uma honra estar aqui, né, podendo debater esse tema, que é a questão da dívida pública, que se articula exatamente com a questão do Banco Central, né, como a gente vai colocar, né. Eu vou apresentar algumas telas, mais para agilizar um pouco, tornar mais didático, né, a exposição, e depois eu vou deixar essas telas à disposição de todos e todos que quiserem, né, vou deixar com o Sindifisco, né, para vocês também não precisarem anotar tudo, né, podem depois, vou deixar com o Zé Antônio para poder enviar para vocês depois, né. Bom, em primeiro lugar, né, parece uma coisa, né, meio distante das nossas vidas, né. O que tem a ver independência do Banco Central, né, securitização da dívida ativa, né, com a nossa vida prática, né, do nosso trabalho, né, da nossa vida, né? Basta dizer que o Banco Central é o órgão que define a taxa de juros. Se ele sobe a taxa, fica mais caro para a gente tomar empréstimos, vamos pagar mais juros, o governo vai gastar mais com juros da dívida, e aí sobra menos para as áreas sociais, inclusive o salário, né, das servidoras, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, como a gente vai ver nessas telas, né? Eu vou passar rapidamente, né, o que é essa tal de autonomia do Banco Central, mas a gente já sabe que isso tem fortemente uma ligação com a vida prática de todo mundo, né? E o que é a tal autonomia do Banco Central, né? A lei
Complementar 179, né, de 2021, diz, né, que o Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Olha só que coisa, né? É um órgão superior aos outros ministérios, né? Olha só que coisa impressionante. Foi uma lei aprovada em 2021, quando não havia nem possibilidade da população, né, ir ao Congresso, protestar, né? Estávamos no meio de uma pandemia, eram votações virtuais, e o que se decidiu ali? Que o Banco Central simplesmente é um órgão, né, caracterizado pela ausência de vinculação ao Ministério, sem subordinação hierárquica, ou seja, está acima até do Presidente da República, né? E com autonomia técnica, operacional, administrativa, financeira. E o presidente, os diretores do Banco Central serão indicados pelo Presidente da República, porém, após a aprovação de seus nomes pelo Senado, e o mandato do presidente terá duração de 4 anos, com início, aí que está o detalhe, né? Com início no dia 1º de janeiro do 3º ano do mandato do Presidente da República. Significa que o Presidente da República, eleito por nós, fica lá 2 anos com o Presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, né? E não pode mudar, né? Então isso aí é uma lógica perversa, né? Porque a população é que escolheu, né? A população é que deveria estar sendo ouvida aí, não está, né? E qual que é a desculpa para isso, né? A grande imprensa, né, que é sempre aliada ao setor financeiro, qual que é o argumento, né, para isso? É como se as pessoas, como se nós fôssemos imaturos, né, e precisasse de um órgão superior para guiar a economia, porque para evitar a inflação, né, inflação que eles dizem, né, que vai comer o nosso salário, tem que ter um órgão superior que aumente os juros, né, para ficar difícil, né, para todo mundo tomar empréstimo, né, poder movimentar a economia. Para quê? Para matar a economia. E aí, para poder diminuir a inflação. Olha a teoria dos caras, né? É uma teoria completamente absurda, né? Poderia se dizer, mas outros países têm autonomia do Banco Central, só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central não serve só para subir juros, para supostamente controlar a inflação. Lá o Banco Central tem um mandato claro para provocar o aumento do emprego, né? Ou seja, não tem nada a ver se comparar o Banco Central do Brasil com outros países, né? E aí é que vem o principal da história, né? Para que essa autonomia, né? E aí vem o artigo 1º da lei complementar aprovada durante a pandemia. O Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, ou seja, combater a inflação. E como que ele vai combater a inflação? Metas de política monetária que serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, o Haddad, Planejamento, a Tebet, e o presidente do Banco Central, que é o Campos Neto. Lá eles decidem qual vai ser a meta de inflação. Atualmente é 4,5% no máximo, né, de inflação por ano, e o Banco Central vai cumprir essa meta. Como? Com política monetária. O que significa política monetária? Juro alto, né? Vamos pagar mais no financiamento bancário, o governo vai destinar mais dinheiro para juros da dívida pública, sob a desculpa de combater a inflação, né? E aí é que está o principal dessa história. É uma legislação que reflete a teoria econômica dominante. Não é a teoria econômica mais correta, mais empiricamente observável, não. É a teoria econômica dominante, difundida pelos grandes meios de comunicação, que são financiados pelos grandes bancos, né? Vamos falar o bom português aqui. E aí o que diz essa lei? Né? De que a inflação seria o resultado de um excesso de demanda, né? Que as pessoas estão comprando muito, né? E
que isso deveria ser combatido por uma alta de juros. Aí a pergunta do detetive, né? A quem interessa essa teoria? Né? Subir juro interessa aos bancos, interessa aos rentistas da dívida pública. Porém, na verdade, juros altos aumentam o custo das empresas, deprimem investimentos, né? Para investimento, quem vai investir na produção com essa taxa de juros? Não vai, né? Impede a ampliação da capacidade produtiva do país. E assim, na verdade, quando a gente olha, quando se aumenta juros, na verdade, você está produzindo mais inflação, porque aumenta o custo das empresas, aumenta, quer dizer, diminui o investimento da capacidade instalada do país, e aí depois vai o Banco Central falar: estamos produzindo acima da capacidade instalada do país. É claro, ele aumentou o juro lá atrás, não permitiu o investimento. Então é interessante a gente quebrar essa teoria, né, de que tem que subir juro para controlar a inflação. Isso é uma mentira. O exemplo mais prático disso a gente viu essa semana, quando o tal do Copom, né, parece uma sigla estranha, né? O que é o Copom? São os 9 diretores do Banco Central, inclusive o Campos Neto, presidente, é um dos 9, né? E o que eles falaram dia 18, né, anteontem? Olha só o palavreado que eles usam, né? Parece uma coisa difícil, mas quando a gente vê, né, é uma coisa facilmente desmontável. Olha só que coisa impressionante. Eles falam assim: o cenário marcado pela resiliência da atividade, ou seja, o país está muito aquecido, né? A economia está muito aquecida, e isso gera inflação. Pressões no mercado de trabalho, eles acham que muito emprego é ruim, né? Não pode ter queda no desemprego que gera inflação, tudo nesse sentido, né? Hiato do produto positivo, olha a palavreada. Hiato do produto positivo. O que é isso na prática? É o que eu acabei de falar. Quando a capacidade produtiva do país não dá conta, isso é claro que na visão deles, né? Na verdade a gente vai ver que dá conta sim, mas quando eles dizem que a capacidade instalada do país não daria conta de produzir o que as pessoas estão consumindo, isso é tudo mentira. São teorias econômicas, né, dominantes, não são as teorias econômicas verdadeiras, né? E mais, eles citam também elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Olha só, que palavreada, hein? Em bom português significa o quê? Os rentistas da dívida pública acham que a inflação vai sair de controle, e por isso eles acham que tem que aumentar juros. É claro. Ora, os rentistas da dívida pública, que são quem fazem essas tais expectativas lá no boletim Focus, né, no Banco Central, é óbvio que eles vão sempre achar que a inflação está descontrolada, né? E aí junta tudo isso e fala: o Copom então decidiu, né, uma política monetária mais contracionista. O que significa isso? Subir a taxa básica de juros para 10,75%. Isso aí dá mais 12 bilhões de juros por ano. 12 bilhões. É dinheiro que sai das áreas sociais, inclusive do salário dos servidores, que muitos estão sem os reajustes, né? Inclusive nos estados e municípios, como a gente vai colocar depois. E votaram por essa decisão todos os membros do Copom, os 9, dos quais 5 foram indicados ou pelo Lula ou pela Dilma. Ou seja, então a gente começa a questionar: então como é que a gente vai mudar essa história? Se até os indicados pelo atual governo e pela Dilma estão votando a favor do Campos Neto por mais juros. Ou seja, isso aí a gente vai discutir logo adiante, como que a gente muda isso, né? E aí nós temos o Banco Central travando a economia brasileira, né?
quando não encontram mais nenhuma razão para manter a Selic em patamar tão elevado, fica alegando isso, a expectativa de inflação, não sei o quê, né? E olha só que coisa impressionante. Enquanto o Brasil tem juro real, que é a taxa Selic menos a inflação, ou seja, o juro real é aquele juro acima, né, da inflação. O Brasil tem um juro real de 7,08% ao ano. Os Estados Unidos, 0,98%. Alemanha, 0,75%. Japão, menos 1,73%. Lá o juro é negativo. Você empresta para o governo, o banqueiro lá no Japão empresta para o governo, perde dinheiro, né? Aqui no Brasil não. Aqui nós somos uma aberração, né? E aí agora o governo indicou para a presidência do Banco Central, né, o Galípolo, que também está votando junto do Campos Neto lá por taxas de juros mais altas. Isso aí é uma questão que a gente vai ter que debater, né? E como não se bastasse tudo isso, agora o Banco Central quer mais. Ele quer uma PEC que vai tornar a autonomia completa. O Banco Central vai se tornar uma empresa privada. Uma empresa, eles dizem lá, uma empresa tem todo um nome, uns nomes estranhos, né, que eles colocam. Pessoa jurídica de direito privado, integrante do setor público financeiro. Ou seja, vai ser uma empresa que vai tomar conta do juro do país. O pessoal lá que vai trabalhar lá pela CLT, qual que vai ser o grau de comprometimento daquela pessoa com o país? Se fizer qualquer coisa que o chefe não quer, vai sair? Vai ser demitido? Isso é gravíssimo, né? Então, é uma coisa que nós vamos ter que debater, né? E aí, qual que é o resultado de tudo isso, né? A dívida pública explode, não por conta de gastos sociais elevados, né? Como diz a mídia todo dia, né? Porque a dívida pública cresce porque o governo gasta demais. Mentira! A dívida pública cresce por conta dos juros. Esses aí são dados do próprio Banco Central. Não sei se os números são muito pequenos, mas o que significa isso? Significa que de 95 a 2023, os juros nominais acumulados da dívida pública, eles foram superiores a todo o estoque da dívida. Você imagina, é uma dívida de juros sobre juros. Não serviu para investir no país, essa dívida que a gente tem aqui no Brasil, né? E o resultado prático disso na nossa vida, né? Porque essa é a questão, né? Por que nós estamos aqui discutindo a autonomia do Banco Central? Porque eles vão lá, estão blindados, botam o juro na lua e o resultado é esse: 43% do orçamento federal para juros e amortizações da dívida pública, e aquela parte azul ali embaixo, não sei, está muito pequeno para ler, mas o que é aquilo ali? Todas as transferências para estados e municípios, todos os mais de 5 mil municípios e 27 estados, Distrito Federal, tudo que a União transfere. Nós temos hoje, né, uma arrecadação concentrada na esfera federal, e que depois parte disso é repartido nos estados e municípios. Mesmo se a gente considera tudo que foi no ano passado para todos os municípios e estados de transferências constitucionais, não chega a 1/4 do que se gastou com juros e amortizações dessa dívida. Amortizações de juros essas que são recursos que poderiam estar indo sim para as áreas sociais. Por exemplo, previdência, 20%, não chega nem a metade do que se gasta com a dívida. Os países desenvolvidos, por exemplo, Japão, né, tem juro negativo, o que eles fazem? Eles tomam empréstimos para investir no bem-estar da população. O Japão, por exemplo, tem um déficit primário de 5, 6% do PIB para isso, para investir na população. Isso aí a grande imprensa fala, mas não pode ter déficit, não sei o quê. Pode ter déficit, juro negativo. É uma questão política isso aí. Não existe essa questão de, você tem que ter superávit. Não.
governo é diferente de uma família. O governo pode se endividar, pode fazer reforma tributária, ele pode tributar os ricos, ele pode emitir moeda. O problema é que no Brasil todas essas fontes de receita vão para a parte amarela do gráfico, né? Quando deveriam estar indo para as áreas sociais. Hoje nós temos esse problema no Brasil, que deve ser debatido. Bom, seguindo aqui, né, inclusive quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, que comprovou, né, que a dívida não tem financiado investimentos sociais, ela serve só para pagar os próprios juros e amortizações da própria dívida, né? Então nós temos esse problema aí no Brasil, né? E agora, para garantir esse esquema, né, o que se fez? Um novo arcabouço fiscal, né, que estabelece um teto, né, mantém aquele teto do Temer lá, de congelamento dos gastos sociais, que é aquela parte vermelha ali, né, as áreas sociais, um teto, né, não pode crescer mais de 2,5%, né, na esfera federal, né, enquanto que os juros e amortizações da dívida não tem teto nenhum. Então, quando a gente ouve na imprensa esse negócio de que, porque tem que ter teto de gasto, tem que ter responsabilidade fiscal, isso é seletivo, né? Porque o que diz a lei do teto de gasto? Do Temer e agora também? É só os gastos primários. O que é essa palavrinha primário? Gastos sociais. Só os gastos sociais que não podem subir além de 2,5% ao ano em termos reais. Agora, os juros, amortizações da dívida, o céu é o limite, não tem limite algum, né? Então, olha isso, né? Inclusive os governos, na verdade, né, usam uma certa pegadinha, né, para tentar dizer que a dívida tem financiado as áreas sociais, né? De fato, se a gente olhar, por exemplo, de 2014 até 2023, é verdade. Ele emitiu lá 1,38 trilhão em títulos da dívida para financiar a área social. E aí a mídia, a grande imprensa, né, fica falando, viu? O país está gastando muito com a Previdência, com os servidores, está se endividando. Só que isso é uma grande pegadinha. Por quê? Porque, por outro lado, várias outras receitas, né, que não tem nada a ver com a emissão de título da dívida, por exemplo, tributo, lucro das estatais, né, lucro do Banco Central, se pega isso e usa para pagar a dívida pública. Então, quando a gente olha o final das contas, né, a gente vê que a dívida pública, na verdade, retirou 1,13 trilhão, né, das áreas sociais. E aí eu não estou nem falando da montanha de dinheiro que veio da emissão de título da dívida, que foi para pagar a própria dívida também, né? Então, é uma coisa realmente impressionante, né? A dívida pública, na verdade, ela retira recursos das áreas sociais e não coloca, né? É importante a gente estar alerta para essas pegadinhas, né? Outra coisa importante, qual que é o resultado dessas tais metas de resultado primário, né? Olha o nome, né? O que é isso? Resultado primário, né? Você não pode gastar nas áreas sociais mais do que você arrecada de tributo, né? Em termos simples é isso. Ou seja, a dívida pública não pode servir para investimento, né? Esse é o resultado primário, superado primário é isso, infelizmente, né? Japão não faz isso. Por que nós temos que fazer? Porque a mídia quer, porque os bancos querem? Não. E aí a gente vê que, vocês sabiam que hoje o governo federal tem lá na sua conta única, a conta bancária do Tesouro, está lá, dinheiro que pode ser gasto, 1,697, quase 1,7 trilhão de reais, que poderiam ser imediatamente utilizados para investimentos, inclusive nos estados, fortalecer o fisco dos estados, fortalecer os municípios, mas fica lá parado. Aí poderia perguntar, mas por que fica parado? Se o dinheiro está lá, pode ser gasto, está na conta do governo. Simples.
Porque se ele gasta 1,7 trilhão em investimento, viola a tal meta de resultado primário, porque gasta na área social, gasta mais do que arrecada, aí não pode. Ora, mas o dinheiro está lá. Ou seja, é mais um exemplo do absurdo que é se ter essas metas de resultado primário e o dinheiro está lá. O problema do país não é falta de dinheiro, né? O problema do país é que o dinheiro fica lá reservado para os rentistas da dívida pública, né? Aí tem um esquema mais complicado, que eu vou passar um pouco por causa do tempo, mas é um detalhe importante também para a gente debater como que o Banco Central consegue implementar essa taxa, né? Quando o Copom chega lá e aumenta a taxa, o que eles fazem? Não é simplesmente só isso. Eles têm que fazer com que essa taxa vire a taxa efetivamente praticada entre os bancos, né? Para se emprestar entre si. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente fala para os bancos e diz o seguinte: você está aí com 1,6 trilhão em caixa, né? Está na sobra de caixa dos bancos, não precisa emprestar para as pessoas, para as empresas, empresta para mim, que eu te pago a taxa Selic sem risco nenhum. É isso que o Banco Central faz. E aí é óbvio, né, que os bancos privados não vão querer financiar as pessoas e empresas a juros baixos, só vai correr risco se for emprestar a juro altíssimo. É o chamado Bolsa Banqueiro, que infelizmente é pago pelo nosso bolso, né, pelo Banco Central autônomo, né, entre aspas, mas nós estamos pagando, né, o Bolsa Banqueiro. E aí, mais para ir terminando, né, acho que meu tempo já está se esgotando, faltam 7, beleza. O problema da dívida pública não é só na esfera federal. A gente também tem dívidas na esfera estadual. Inclusive, a principal dívida que os estados têm é com a União. Começou lá em 97, né? Não vai dar muito tempo para a gente aprofundar agora como que se criaram essas dívidas, que também são processos bem questionáveis também, né? Porque foi crescendo com essa taxa de juros absurda dos anos 90, aí chega no final dos anos 90, o governo federal paga os bancos, né, que eram credores dos estados, e aí os estados passam a pagar para o governo federal. Isso foi vendido como uma grande ação, né, do governo federal, mas olha só o que aconteceu. A dívida, que era 126 bilhões, lá em 97, 98, foi paga mais de 3 vezes pelos estados. Os estados pagaram 418 bilhões. Isso é o quê? É o ICMS que nós pagamos na conta de luz, na conta de telefone, na conta de água, não é? Na gasolina, no óleo diesel, na passagem de ônibus. Está lá. 418 bilhões que foi para o governo federal para pagar essa dívida aí. E aí poderia se dizer, então pagou a dívida 3 vezes, né? Nada disso, né? A dívida, no final do período, se multiplicou quase por 6. O que é isso? Juros sobre juros. É isso, né? E esse processo se repete no âmbito dos estados. E aí poderia se perguntar, mas a União então fica sendo a agiota dos estados? Sim. Para quê? Para onde vai esse dinheiro? Está lá na lei 9496, para pagar a dívida federal. Isso foi uma lei lá do Fernando Henrique, né, que continua vigorando até hoje. Tudo isso que nós pagamos para a União vai para pagar a dívida pública federal para os bancos, os grandes rentistas, né? E mais, eu até peguei hoje o exemplo de Sergipe, né? Tem os dados do Tesouro lá. Sergipe tinha uma dívida com a União de 396 milhões em 98, pagou mais de 3 vezes essa dívida, 1,465 bilhão de pagamentos, né, para a União. E a dívida hoje é quase 3 vezes mais que o valor original, 1,144 bilhão.
É o que o Tesouro Nacional afirma que Sergipe deve à União. Será que deve mesmo? Né? Se houvesse, por exemplo, uma auditoria sobre essa dívida com participação